Muito bem, estamos de volta ao Pan News aqui neste sábado, dia 20 de junho de 2020. Hoje à tarde começa o inverno, né? Se eu não estiver enganado, no final da tarde começa o inverno. Será que teremos de verdade o inverno no Brasil? Porque aqui o inverno parece o verão parece o inverno, não tem primavera, não tem mais nada, tá tudo misturado, né? Vamos conversar com o procurador do Estado de São Paulo, José Luiz Souza de Moraes. Está conosco para falar a respeito da judicialização da saúde, né? E do coronavírus, né? Um tema que está no nosso dia a dia. Tudo bem, procurador? Um prazer conversar contigo. Tudo bem, Fausto? Tudo bem? Um prazer falar com você e seus nossos ouvintes. Procurador, primeiro eu gostaria que você explicasse para os nossos ouvintes o que seria o termo judicialização da saúde, né? Para ficar claro para o ouvinte da Jovem Pan e telespectador da Pan. Bem, judicialização é um fenômeno que atinge não só a saúde, mas diversos temas da nossa sociedade, né? Nos últimos anos, nós temos presenciado que diversos fatos políticos e sociais têm sido resolvidos, na verdade, pelo Poder Judiciário. Não acontece de forma diferente na saúde, muito pelo contrário, de forma muito acentuada nos últimos anos, né? Só para a gente entender o fenômeno do lado da saúde, a gente tem que entender que a nossa Constituição de 88, ela foi muito pródiga na narrativa de direitos fundamentais, o que é excelente, né? Até Ulisses Guimarães, ao levantar a Constituição lá em 5 de outubro de 1988, chama a Constituição de Constituição Cidadã, justamente porque ela previu uma série de direitos aos cidadãos. E dentre esses direitos, ela previu no artigo 196 o direito à saúde como um dever do Estado e um direito de todos. E lá em 88 ele fez isso de uma forma muito livre, muito irresponsável até, né? Com boas intenções, mas muita irresponsabilidade. Acontece que nos anos 90 começaram a haver ações pedindo a concretização desse direito previsto no artigo 196, principalmente naqueles casos de HIV/AIDS, em que eram necessários medicamentos que à época eram muito caros e inacessíveis à maioria da população. Então, o Poder Judiciário, de forma muito paulatina, começou a fornecer essas políticas públicas, né? Condenar o Estado, condenar a administração pública a fornecer esses tratamentos. E hoje em dia, né, depois de 30 anos, mais de 30 anos depois, é uma das questões de maior volume no Poder Judiciário Nacional, é justamente a questão da judicialização da saúde. São pessoas que fazem valer o seu concretizar, né, o que está previsto no artigo 196 da Constituição. Fazendo o quê? Pedindo medicamentos, pedindo tratamentos, pedindo tratamentos no exterior, medicamentos específicos, coisas que estão dentro do SUS, né, e que muitas vezes, por uma falha da administração pública, não chegam até a população, mas também aqui no estado de São Paulo, por exemplo, a judicialização, em grande parte, ela se refere a coisas, ou tratamentos, ou medicamentos, que não deveriam estar no SUS, porque são medicamentos mais novos, são medicamentos experimentais, tratamentos que não têm a sua eficácia comprovada, né, muitas vezes. Então nós temos casos de medicamentos experimentais, né, de valores estratosféricos, chegando a 2 milhões de reais por ano para tratamento de algumas doenças, né? Então esses assuntos foram levados em consideração, inclusive pelo Supremo Tribunal Federal, nos últimos tempos. O que ocorre é que nós estamos no meio de uma pandemia. Exato. Então essa pandemia, né, ela alterou um pouquinho esse quadro da judicialização da saúde. E, obviamente, o que eu disse, né, sobre o direito à saúde, com a boca deformada pelo fato de ser procurador de Estado, é contra o poder público. Mas essa judicialização não se dá só contra o Estado. Essa judicialização também ela é muito forte, até mais forte em volume, contra planos de saúde. Aquilo que a gente chama de saúde suplementar, né? Quer dizer, então, é muito comum hoje a gente recorrer ao Poder Judiciário para conseguir tratamentos, muitas vezes, que são negados por planos de saúde privados. Doutor, né? Então,
Diga. Isso também funciona no meio dessa pandemia. Você entrou num assunto interessante com relação a redes particulares, por exemplo. Funciona também com relação ao hospital, nesse momento de pandemia, caso um paciente não consiga usar o sistema SUS e vá a um hospital particular, ele também pode recorrer, doutor? À justiça? O que nós estamos vendo, sim, a justiça, nós estamos vendo o seguinte, são duas coisas distintas, né? E até agora, graças a Deus, pelo menos no estado de São Paulo, nós não temos, estamos longe ainda, um pouco longe, de haver uma superlotação no sistema público de saúde em relação à Covid. Muito bem administrado o estado de São Paulo está, pelo menos a priori, né? Que ainda não esgotou o número de leitos para a Covid. Então, nós não estamos tendo uma judicialização nesse sentido, pelo menos aqui no estado de São Paulo e na grande maioria dos estados da federação, pelo que eu tenho contato com outros procuradores, não está havendo isso. O que poderá haver, por exemplo, mas também acredito que não esteja ocorrendo em grande volume, é as pessoas entrarem em juízo pedindo tratamento de Covid contra os planos de saúde. Por que não está ocorrendo isso, Fausto? Porque a ANS e os planos de saúde, né, determinaram que vão sim cumprir todo o tratamento em relação à Covid. No começo da pandemia aqui, lá por volta de fevereiro, foi estipulado pela ANS que os planos de saúde fariam o custeio de todo o tratamento da Covid, inclusive de testagem. Tá? Eu costumo dizer o seguinte, não é, eu quero saber se eu tive Covid e vou lá e o plano de saúde paga. Não é isso, vai ter que ter uma ordem médica para que isso ocorra, mas o tratamento e o pagamento dessa testagem em laboratórios, por exemplo, da rede credenciada desses planos de saúde, isso é absolutamente determinado pela ANS para que os planos de saúde custeiem. Portanto, nesse sentido, nós não estamos tendo uma corrida ao judiciário para o acesso a medicamentos e a outros tratamentos durante a pandemia. O que nós sentimos é que está havendo outros tipos de demandas no Poder Judiciário. E por conta da pandemia, não daquele que visa o acesso à saúde, mas, por exemplo, aqueles que desejam ter os seus comércios abertos, aqueles que desejam ter o pagamento de impostos diferidos no tempo, quer dizer, suspensos, isso tudo o Poder Judiciário tem sido muito procurado para soluções dessas questões, mas não do tratamento da Covid em si. O que é, no meu ponto de vista, algo que está sendo bem visto, né? Pelo menos a priori. Quer dizer que tanto os planos de saúde, de uma forma geral, como o poder público estão, por hora, ainda conseguindo administrar o número de leitos e o tratamento para as pessoas com Covid-19. Viu, Fausto? Doutor Leonardo Martins aqui falando com o senhor, uma honra estarmos nessa conversa. O que eu queria perguntar para você, e aproveitando para informar o nosso ouvinte também. A OAB de Roraima acaba de mandar aqui a informação de que o Exército está em impasse junto com os médicos do Hospital Geral de Roraima quanto à transferência de pacientes. O governador de Roraima, Antônio Denário, está no local, inclusive, para resolver esse conflito. Parece que há o governo de Roraima abriu um hospital de campanha recentemente em Boa Vista e parece que há um conflito burocrático envolvendo inclusive questões judiciais, e por isso eu coloco essa questão quanto à transferência de pacientes desse hospital geral para o hospital de campanha. Os médicos, há todo um impasse aí, como a informação é muito quente, acabou de chegar, nós não temos todos os detalhes para dar aqui aos nossos ouvintes, a gente vai dando ao longo da programação. Mas pelo que parece, o que está informando aqui o OAB é que há um impasse judicial entre os hospitais, entre o Hospital Geral de Roraima e o Hospital de Campanha, essa transferência de pacientes. O que eu gostaria de saber do senhor, embora, como eu disse, não tenhamos todos os detalhes ainda do que aconteceu, como o judiciário pode agir mais rapidamente nessas situações, somente uma situação de pandemia como a gente vive, né, para que isso não vire um entrave, porque o que eles reclamam realmente é o quê? Enquanto os médicos estão discutindo essa burocratização para transferência dos pacientes, os pacientes estão morrendo no hospital, né, e não estão sendo transferidos ao hospital de campanha. Sim, nós temos que prestar atenção no seguinte, quem é a autoridade melhor posicionada para tomar uma decisão? Geralmente essa tomada de decisão tem que ser feita
pela Secretaria de Saúde, ou municipal ou estadual, porque ela está mais próxima da situação e tem o maior conhecimento, a maior proximidade para uma tomada de decisão. Muitas vezes o Poder Judiciário é necessário, por exemplo, quando há um entrave entre um ente público e outro ente público, sim, pode facilitar, mas via de regra, a melhor decisão é aquela do agente que tem a maior quantidade de informações, quer dizer, está mais próximo da solução do conflito. Nesse caso, como nós falamos, né, nós não temos todas as informações para levantar, mas sim o Poder Judiciário pode ser acionado para uma solução dessa. Pelo que consta, por exemplo, se há o envolvimento do Exército em um hospital de campanha, nós podemos ter um problema aí entre o governo estadual e o Ministério da Saúde, o que não pode ocorrer, né? Porque o Sistema Único de Saúde, o SUS, é um sistema universal e os 3 níveis da federação, eles têm que funcionar juntos, eles têm que funcionar em conjunto, e isso, infelizmente, é aquilo que a gente menos vê acontecer aqui no Brasil no meio da pandemia, né? Nós sabemos que nós tivemos vários problemas em relação ao Ministério da Saúde, nós estamos com um ministro da Saúde interino, nós tivemos a troca de 2 ministros da Saúde nos últimos meses, aí, nos últimos dias, e isso gera um ruído muito grande no sistema, né? O sistema tem que funcionar como um sistema único. Ele não é único no sentido de que é de um ente só, quer dizer, ele permeia o município, o estado e a União, mas ele tem que funcionar de forma uníssona, né? E problemas desses de competência entre entes estaduais e federais não poderiam ocorrer. E se não forem solucionados de forma rápida por esses entes, aí sim ele pode ser resolvido pelo Poder Judiciário. Mas não é o ideal. Certo? Nós temos que entender isso. O administrador público é aquela autoridade que, via de regra, está mais próximo da solução. Porque muitas vezes o judiciário, ele tenta resolver uma coisa numa canetada. E ele, numa ordem judicial, que o juiz não tem total proximidade em relação ao problema. E pode gerar, muitas vezes, problemas que vão atingir terceiros que não fazem parte de um processo judicial. Doutor, eu concordo primeiro 100% com o senhor a respeito de uma única direção. O que faltou aqui no Brasil durante essa pandemia, está faltando ainda no Brasil, totalmente contrário aos outros países, aos países mais desenvolvidos, mas o Brasil poderia dar nesse momento um exemplo de que quer mudar, e não foi feito isso durante essa pandemia, o que entristece a todos nós. Agora, eu queria que você fizesse uma avaliação durante esse momento de pandemia, e o senhor tocando nesse assunto de andar num caminho só, a sua avaliação com relação ao Poder Judiciário nesse momento de pandemia. Como é que você viu o trabalho do Poder Judiciário neste momento, doutor? Olha, eu acho que o Poder Judiciário assumiu um papel de muita prudência, graças a Deus, em relação à questão da judicialização da saúde. No começo do nosso papo, eu expus algumas coisas que não são... A judicialização tem um lado bom e um lado ruim. O lado bom é de você perseguir e ter um instrumento e um poder que você permita que as pessoas obtenham seus direitos fundamentais. O lado ruim é que a judicialização, ela traz um fenômeno que a gente chama de microjustiça. É aquilo que eu falei para vocês. A saúde pública, ela tem que ser pensada de uma forma universal, atender o maior número de pessoas, né? Atender da melhor forma possível o maior número de pessoas. Quando a gente judicializa uma questão, o juiz vai analisar aquele caso daquele determinado indivíduo de forma isolada. Então, muitas vezes ele fala, não, olha, dê realmente o medicamento de 2 milhões de reais para essa pessoa. Só que a gente não pode se esquecer do seguinte, o dinheiro público é um fundo, é um dinheiro que ele não é ilimitado, ele é limitado. Então, o gestor público, ele tem que fazer o melhor que ele puder. Vamos tirar da conversa qualquer coisa ligada à corrupção, porque isso não poderia acontecer no sistema, certo? Mas num sistema sadio, né, você tem que ter, o administrador tem que fazer o melhor que ele puder com aquele dinheiro limitado que ele tem.
E quando o juiz interfere e fala, ó, não, tira 2 milhões do sistema e dá para uma pessoa só, quer dizer que esses 2 milhões vai deixar de assistir um monte de outras pessoas. E isso ocorre de forma muito grave hoje em dia. Só para você ter ideia, para a gente pegar um dado um pouquinho mais antigo, 2018, 2017, a União gastou com 1.000 pacientes, Fausto, R$1 bilhão em medicamentos experimentais. Você tem ideia do que é isso? Dá para você tratar todos os diabéticos do Brasil com um dinheiro desse aí, dando NPH, por exemplo, que é uma insulina que tem e vai sobrar dinheiro. Você entendeu? Então, para você atender 1.000 pessoas, são seres humanos que precisam ter os seus direitos respeitados, precisam ter os seus direitos preservados e defendidos, ok, eu concordo com isso, mas não é inteligente em termos de macro-justiça. Você tira muito dinheiro do sistema para dar para um número diminuto de pessoas e deixa um grande número de pessoas desatendido. E durante a Covid, eu tenho que falar e dar os parabéns ao Poder Judiciário. O Poder Judiciário tem se portado, via de regra, com muita parcimônia, com muita cautela, principalmente nessas ações de judicialização da saúde. Tá? Então, ao contrário do que se imagina, foi algo que deu uma moderação, né, muito grande, até porque o juiz está mais ciente de que o dinheiro público é limitado e que o administrador tem que fazer o melhor possível com aquilo que ele tem. E, obviamente, né, como nós estamos falando, nós vamos descobrir depois e durante a pandemia casos de corrupção, e isso tem que ser exemplarmente punido e apurado, não tenho dúvida nenhuma disso. Mas a gente não pode achar que o administrador público sempre vai agir de má fé. É uma inversão de valores que a gente tem aqui no Brasil também. Nós temos que saber que o administrador público é o agente que está melhor posicionado para tomar decisões, e o agente público tem que saber também que qualquer tipo de desvio vai ser exemplarmente banido, vai ser exemplarmente punido. Não tenha dúvida. Doutor José Luiz Souza de Moraes, procurador do Estado de São Paulo, quero agradecer demais a sua participação. Aproveite esse resto de sábado, domingão. Grande abraço, procurador. Muito obrigado. Todos nós. Um abraço a todos os nossos ouvintes. Muito bem.